Eu estava de pé na porta com os braços abertos e 30 rifles apontados para mim. Vou ser honesto com você. Eu estava com muito medo. Meu coração batia tão forte que me preocupei que os alemães pudessem ouvir. Atrás de mim, no posto médico, havia 11 soldados brasileiros feridos. Alguns inconscientes, alguns em pós-cirurgia. Nenhum em condições de se mover. Não havia mais ninguém. Só eu. Um jaleco branco, uma cruz vermelha no braço. O oficial alemão na minha frente disse algo que eu não entendi. Fez um gesto para eu sair do caminho. Não saí. Eu me formei em medicina em 1941. Quando o Brasil entrou na guerra em 1942, me voluntariei imediatamente. Não por aventura. Eu não tinha nada de aventureiro. Me voluntariei porque havia uma guerra acontecendo e eu sabia curar pessoas. Simples assim. O que eu não sabia era que ser médico militar na linha de frente italiana em 1944 significava trabalhar a menos de 3 quilômetros do combate ativo, com suprimentos insuficientes, equipamento improvisado e a responsabilidade de manter vivos homens que chegavam ao meu posto em condições que nenhum livro de medicina havia me preparado para ver. Aprendi na prática. Rápido. O posto médico era uma casa italiana que havíamos adaptado. Cruz vermelha pintada no telhado, na porta, nas janelas. Uma ilha de neutralidade, pelo menos na teoria. Digo na teoria porque a Convenção de Genebra existe no papel. No campo depende de o inimigo respeitar o papel. Naquele dia de inverno de 1944, eu estava no posto sozinho. O resto da equipe havia saído para buscar suprimentos. Eu tinha 11 feridos sob minha responsabilidade. E então ouvi as botas na neve. Quando fui até a janela e contei os soldados alemães se aproximando, meu primeiro pensamento foi esconder os feridos. Depois percebi que não tinha como. 11 homens. Alguns em maca. Nenhum em condições de se mover. Então fiz o único cálculo que fazia sentido. Se os alemães entrassem sem impedimento, o que acontecia dependia completamente da disposição deles naquele momento. Com feridos indefesos, com um médico que não podia reagir, tudo dependia de quem estava do lado de fora e o que tinham na cabeça. Mas se eu fosse até a porta, se eu me posicionasse no vão, se eu invocasse a Convenção de Genebra explicitamente, com postura, com a cruz vermelha visível, então estava colocando uma lei entre eles e os meus feridos. Uma lei que eu acreditava que eles respeitariam. Torcia para estar certo. Quando abri a porta e fiquei no vão com os braços abertos, o instinto me gritou para recuar. Ignorei o instinto. O oficial alemão parou a uns 3 metros. Havia soldados dos 2 lados dele. Todos com armas. Todos me olhando. Eu era o único ponto de cor naquela cena. O jaleco branco, a cruz vermelha no braço. O oficial disse algo em alemão. Não entendi as palavras. Entendi o gesto. Queria que eu saísse do caminho. Não saí. Comecei a falar. Falei em português. Eles não entendiam português. Mas falei mesmo assim, com voz firme, sem tremer, apontando para cada elemento enquanto falava. Apontei para a cruz vermelha na minha manga. Apontei para a cruz vermelha acima da porta. Apontei para os feridos que podiam ser vistos pelas janelas. Depois peguei um caderno que estava no meu bolso e escrevi 2 palavras que eu sabia que qualquer soldado alemão treinado reconheceria. Convenção de Genebra. Mostrei o papel para o oficial. Ele leu. E então olhou para mim de um jeito diferente. Houve um silêncio que durou o que me pareceu uma eternidade. O oficial olhou para mim. Olhou para os feridos nas camas que podiam ser vistos pela janela. Olhou para os seus soldados. Ele disse uma palavra em alemão para os seus homens. Eles abaixaram as armas. O oficial me olhou por mais um segundo. Depois fez uma reverência rápida, formal, militar, e virou as costas. Os 30 soldados foram embora. Fechei a porta. Quando fechei a porta e me virei para os feridos, um deles, o único que estava acordado e havia visto tudo, me olhou e disse: Doutor, o senhor está bem? Só então percebi que estava tremendo. Às vezes me pergunto o que passou pela cabeça daquele oficial alemão. Se foi a lei que o parou. Se foi o jaleco branco. Se foi perceber que atrás de mim havia homens que não podiam lutar. Nunca saberei. E de certa forma não importa. O que importa é que naquele dia aprendi uma coisa que a medicina não ensina. Às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer num momento impossível é simplesmente não sair do lugar. Esse canal existe para contar as histórias de homens que fizeram a coisa certa num momento impossível, sem arma, sem certeza, sem garantia de que ia funcionar. Se essa história te tocou, compartilha com alguém. Inscreva-se.
Ativa o sino. A próxima história vem aí.